Bom dia, meninos. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para a nossa primeira aula, onde falaremos sobre os verbos e a sua flexão. Os verbos, para começarmos, vamos dar a definição ao conceito de verbo, que são palavras que exprimem ações localizadas no tempo. Tempo este que pode estar no presente, no passado, e que este passado pode ser conhecido como pretérito, e este pretérito é subdividido em três, que são o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E esta ação também pode se localizar ou pode se encontrar no futuro. Os verbos são a classe gramatical de palavras mais variável, pois variam em pessoa, número, modo, tempo. E quando nos referimos à pessoa, sabemos que existem apenas três pessoas gramaticais, que são a primeira, a segunda e a terceira pessoa, que podem estar no singular ou no plural. As três pessoas que correspondem às pessoas do singular são: a primeira pessoa do singular, eu; a segunda pessoa do singular, tu; e a terceira pessoa do singular, ele ou ele. E a primeira pessoa do plural, nós; a segunda pessoa do plural, vós; e a terceira pessoa do singular, eles ou elas. Estas pessoas gramaticais são também conhecidas como pronomes pessoais, que eles podem desempenhar também a função de sujeito em uma frase. De que forma é que desempenham a função de sujeito na frase? Sabemos que os pronomes são palavras que fazem a vez dos nomes na frase, perdão. Se eu disser a frase: o João comeu a maçã, o João, sujeito, comeu, predicado, a maçã, complemento direito. E eu quero que vocês substituam o nome na frase por um pronome correspondente. A frase ficaria: ele comeu a maçã. Quer dizer que se João tem a função sintática de sujeito, o pronome que substitui o nome João também terá a função de sujeito na mesma frase. Falando de modo. O modo é cada uma das diferentes variações que os verbos tomam para exprimir as diversas maneiras, porque se considera a ação ou a existência dos factos. E temos como modos verbais o modo indicativo, o modo conjuntivo, o modo condicional, o modo imperativo e o modo infinitivo. Vamos começar a definir ou a detalhar o modo indicativo. O modo indicativo é o modo da realidade. É o modo que exprime as certezas em relação ao presente, ao passado e ao futuro. Quer dizer que o modo indicativo exprime a realidade. E essa realidade pode estar enquadrada tanto no presente, no passado ou no futuro. Como nós vemos aqui nos exemplos, trabalha é um verbo que se encontra conjugado no presente. Comia e brincou são verbos que são conjugados ou que se encontram conjugados no passado ou no pretérito. Falando em conjuntivo. O modo conjuntivo não exprime a realidade, mas sim exprime uma possibilidade, um desejo ou uma dúvida. Quer dizer que transmite o que? Uma realidade ou um desejo. E para nos ser mais fácil conjugar um verbo no modo conjuntivo, nós devemos, antes dos pronomes pessoais, colocar a partícula que, por exemplo, se conjugássemos o verbo conseguir, seria conjugado da seguinte forma: que eu, no presente, não é? Presente do conjuntivo, que eu consiga, que tu consigas e assim sucessivamente. Temos a seguir o modo condicional. O condicional transmite uma condição.
ou seja, é usado para traduzir a possibilidade da realização de uma ação sob condição. Isto quer dizer que para a ação ser realizada, ela depende de quê? De uma condição. Quer dizer que para que a conjugação do verbo no modo condicional seja considerada completa, tal como no modo conjuntivo, no condicional nós utilizamos a partícula se. Por exemplo, conjugar o verbo ter. Se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse, e assim consecutivamente. A seguir, nós temos o modo imperativo. O modo imperativo não foge à regra das frases, por exemplo, da frase imperativa. A frase imperativa geralmente é aquela frase que serve ou que introduz uma ordem, um conselho ou um pedido. Então, o modo imperativo é a mesma coisa, é usado para formular um pedido ou dar uma ordem. Por exemplo, não. O modo imperativo, ele é apenas utilizado ou possui apenas duas pessoas verbais, que são as duas pessoas, as segundas pessoas gramaticais, a do singular e a do plural. Quer dizer, o tu e o vós. Por exemplo, um dos verbos, não é? O verbo que eu posso, o exemplo que eu posso dar de um verbo no conjuntivo. Faz o exercício, não é assim? Faz tu, fazei vós. Fazei o exercício. Então, fazei eu vós e faz corresponde ao tu. Quer dizer que nós só podemos utilizar somente as duas pessoas gramaticais quando nós vamos utilizar ou quando nós vamos conjugar um verbo no modo imperativo. A seguir nós temos o modo infinitivo. O infinitivo é o modo que indica a ação em abstrato como uma simples ideia. Por exemplo, o infinitivo também é considerado ou é conhecido como uma forma nominal. Quando falamos em verbos, nós falamos também das formas nominais, que são o gerúndio, o particípio passado e o infinitivo. O infinitivo geralmente é o verbo não conjugado, ou seja, é o verbo na sua forma genérica. Quer dizer que todos os verbos, quando apresentam a não conjugação, eles terminam todos em R. Quer dizer que quando nós estamos diante do verbo com esta característica, nós estamos diante do infinitivo, como por exemplo, estudar, trabalhar, comer, rir. Todos eles terminam em R, porque são o verbo, não é assim, na sua forma verdadeira ou na sua forma genérica, sem estarem conjugados. Para dar continuidade, vamos falar sobre o tempo verbal. O tempo está ligado ao momento em que a ação decorre ou decorreu. E que temos como tempos verbais o presente, o pretérito, o passado, não é assim? E como a professora já disse, o pretérito pode ser subdividido em pretérito perfeito, em pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. A diferença que nós podemos encontrar aqui entre os três pretéritos é que é a diferença ligada ao passado ser recente, ao passado ser ligeiramente antigo e ao passado ser muito antigo. Ou seja, pretérito perfeito, o passado, este pretérito perfeito é o passado que é considerado como um passado recente. Indica que a ação já terminou. Por exemplo, ele trabalhou em Luanda. Trabalhou é um verbo que está conjugado no passado. Por exemplo, podemos dizer ele trabalhou ontem em Luanda. Ontem é um passado que é considerado como um passado recente. E a seguir nós temos o pretérito imperfeito.
que indicam uma ação que se prolonga no tempo e que também este tempo é passado. Por exemplo, ele vivia nesta rua. Quer dizer que se fizermos aqui uma comparação entre o passado de ontem, que trabalhou, e o passado do vivia, quer dizer que vivia é um passado que podemos dizer que é considerado mais antigo do que este passado que nós podemos verificar aqui de trabalhou ontem. Vivia, quer dizer que ele já viveu alguns anos, não é assim? Aqui nós podemos dizer ontem, passado de um dia para o outro, e aqui podemos dizer alguns meses ou até mesmo alguns anos. E a seguir nós temos ainda o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito só se usa para traduzir uma ação anterior à outra, também passada, e a sua terminação geralmente é em RA. Quer dizer que todos os verbos que são conjugados no pretérito mais que perfeito terminam todos em RA. Quer dizer que, por exemplo, se aqui a frase ela encontrou o anel que perdera. Se eu escrevesse ou se elaborasse uma outra frase, ele, por exemplo, com o verbo trabalhar, não é? Mas no pretérito mais que perfeito, ele trabalhara em Luanda, por exemplo. Ou se fosse o verbo viver no pretérito mais que perfeito, ele vivera nesta rua. Quer dizer que o passado, não é assim? Há uma diferença somente para nós conseguirmos ter melhor percepção. Há uma diferença na duração dos passados. Então, passado recente, pretérito perfeito, passado ligeiramente antigo, pretérito imperfeito, e o mais que perfeito é um passado muito antigo e que termina sempre o verbo em RA. E por fim nós temos o futuro. O futuro indica que a ação se irá realizar. Lógico que futuramente, não é assim? Então, indica que a ação se irá realizar no futuro. Por exemplo, eles irão visitar os avós nas férias. A característica do verbo no futuro quer dizer que o verbo termina em ATIL-O, diferente do verbo terminado no mais que perfeito, no pretérito mais que perfeito, que terminam em RA. No futuro tem a terminação em R, tem a terminação em ATIL-O. Diferente, não confundam as terminações da conjugação dos verbos. Espero que vocês tenham entendido. Então hoje vamos ficar por aqui e vemo-nos na próxima aula. Até breve.